Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, um professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Estou mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio, né? Lembrando que a gente vem estudando aqui geometria espacial, né? Estudo dos sólidos geométricos. Tá? E os últimos assuntos que a gente estudou foram sobre o prisma, né, galera? A gente deu uma aula sobre prisma, aula teórica. Depois a gente falou de dois prismas bastante importantes da matemática no nosso dia a dia, que é o paralelepípedo e o cubo, tá? Fizemos aula sobre isso aí, já está lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube. Acompanhe essas aulas lá, para vocês ficarem por dentro do assunto, turma. Sabe que a aula de matemática, uma aula precisa da outra, então a gente não pode deixar o conteúdo atrasar. Então, para quem ainda não assistiu às aulas sobre prisma, convido vocês a ir lá na plataforma e assistir todas as aulas, ok? Galera, e hoje é uma aula de exercício, tá? Por isso que é importante que vocês assistam as aulas que já foram dadas, para poder acompanhar com mais qualidade a aula sobre exercício. Hoje a gente vai resolver alguns problemas envolvendo prisma, tá? Então, vamos lá comigo, pegue lápis, caderno, anotem as coisas e acompanhem. Bora lá, primeira questão. Dado o prisma triangular regular, calcule a área da base, a área lateral, a área total e o volume, certo? Olha, quando ele falou de prisma triangular regular, o prisma regular, aquela que a base é um polígono regular, tá? Se eu tenho essa base aqui, é um triângulo regular, ele é um triângulo equilátero, tá? Então, toda vez que ele falar de prisma regular, é que o polígono que forma a base desse prisma é um polígono regular, que é um polígono de lados iguais. Lado e ângulos internos iguais, tá? Então, já sei que a base desse prisma aqui é um triângulo equilátero. Certo, galera? Então, vamos lá fazer os cálculos, né? Ele quer saber a área da base, ó. A área desse triângulo equilátero é dado por essa fórmula aqui, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Então, a área da base é igual L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? O lado dele é 4, né? Então, nós vamos ter 4 ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3, isso aqui dividido por 4. Certinho? Então, vamos resolver essa potência aqui. 4 ao quadrado é 16. Vou ter 16 multiplicado pela raiz de 3, isso aqui dividido por 4. Certo? Aí eu posso dividir o 16 pelo 4, vou ter 4 raiz de 3. Acontece que a questão disse para a gente aproximar a raiz de 3, né? Ele disse que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Tá? Então, vou substituir a raiz de 3 por 1,7. E você vai encontrar esse valor 0,8 centímetros quadrados. Essa é a área da base do meu prisma, beleza? Muito bem, galera. Agora, ele quer saber a área lateral. Turma, a lateral de um prisma é formada por retângulos, né? Quantas laterais tem? Se o meu polígono da base é um triângulo, você vai ter 3 retângulos, tá? A quantidade de faces laterais que um prisma tem depende do polígono que forma a sua base. Se fosse um quadrado embaixo, aí eu teria 4 faces laterais. Se fosse um hexágono, eu teria 6 faces laterais. Como é um triângulo, eu vou ter 3 faces laterais. Então, são 3 triângulos de 8 por 4. Tá? Então, você pode dizer que a lateral vai ser 3 vezes 8 vezes 4. Tá? 3, porque são 3 retângulos, e a área de um retângulo é base vezes altura, 4 vezes 8.
tá? Se eu fizer essa conta, você vai encontrar 96 centímetros quadrados. Beleza? Essa é a área lateral. Turma, aí ele quer saber a área total. A área total, a área de todo o meu prisma, vai ser o quê? Vai ser a área lateral, que já foi calculado, mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Porque você tem 2 bases. Você tem uma base inferior e você tem uma base superior. Nós calculamos a área de uma base, que é 6,8. Certo? Aí eu tenho que multiplicar isso aí por 2, tá? Para eu saber a área total. Então, a área total vai ser igual a 96 mais 2 vezes 6,8. Certo? Então, a área total vai ser igual a 96 mais 13,6. Certo? Aí basta somar o 96 com 13,6. Vou ter 6, 9, 10. 109,6 centímetros quadrados. Essa é a área total do meu prisma. Beleza? Bom, galera, agora, letra D, ele quer saber o volume, né, do meu prisma. Como é que se calcula o volume de um prisma? A fórmula geral. A fórmula é área da base multiplicado pela altura. Ó. Volume calcula a região interna. Quanto de espaço interno o polígono tem. Tá? E você tem essa fórmula geral. Por que existe uma fórmula geral? Porque o prisma ele muda dependendo da base. Tá? Você pode ter a base um triângulo, como esse exercício, mas pode ser um quadrado, pode ser um hexágono, pode ser um pentágono. Tá? Então a área da base vai mudar. Então não existe uma fórmula fixa. Certo? Então, mais a área da base nós já calculamos, né? Você vai ter a área da base é 6,8 multiplicado pela altura que é 8. Tá? Vamos fazer essa continha aqui do lado. Né? Multiplicar aqui o 6,8 por 8. 8 vezes 8 dá 64, fica 4 com 6. 6 vezes 8, 48, com 6, 54, não é isso? Bota uma vírgula aqui, certo? 54,4 centímetros cúbicos, né? 4 centímetros cúbicos. Beleza? Então, calculei aí praticamente tudo que se pode ser calculado aí nesse prisma aqui. Beleza? Vamos para a nossa segunda questão. Ele quer saber, turma, quantos centímetros quadrados de papelão são necessários para fazer uma caixa de sapatos desse tipo aqui, ó. Tá? Então ele quer saber quantos centímetros quadrados de papelão. Galera, eu preciso da região externa ou eu preciso da região interna? Eu preciso da região externa, né? Eu preciso da superfície desse polígono. Tá? Como é que você calcula a área de um paralelepípedo? Nós já estudamos isso aqui. Ó. A área vai ser igual a 2 multiplicado pelo comprimento vezes largura, mais largura vezes altura, mais largura, mais comprimento vezes altura. Tá? Você vai multiplicar essas dimensões, o 32 por 17, vai multiplicar o 17 pelo 10 e vai multiplicar o 32 pelo 10. O resultado você vai, no final, multiplicar por 2. Tá? Então, essa área vai ser igual. Vamos fazer essa conta. Vai ficar 2 vezes 32 vezes 17, mais 17 vezes 10, mais 32 vezes 10. Certo? Então, a área vai ser igual 2 vezes, olha só,
32 vezes 17, isso aqui vai dar 224. Mais 17 multiplicado por 10 dá 170. 32 multiplicado por 10 vai dar 320. Certo? Então, essa área vai ser igual a 2 vezes 714. Esse somatório dá 714. E aí você vai ter 1.428 centímetros quadrados. Galera, agora tem um detalhe bastante importante que às vezes passa despercebido. Essa caixa, ele tem aqui, ó, uma borda, ó, do encaixe, tá? Então perceba que você tem essa borda desse lado e do outro também. Então você tem dois retângulozinhos aqui, ó, de 2 por 32. Tanto aqui na frente como lá atrás. Assim como você tem dois retângulos aqui, ó, de 2 por 17. Ó. Tanto nessa borda aqui do lado, como também aqui. Ó. Tá? Você também tem esses valores. Então, a gente tem que calcular também essa sobrinha aqui. Ó. Tá? Então, a área da borda, nesse caso aqui, a área dessa borda, eu vou ter 2 multiplicado por 17 multiplicado por 2. Né? Porque são dois retângulos de 17 por 2. Aqui nessa lateral e também na outra lateral. Por isso que eu estou multiplicando por 2. Ó. Tá? Então você vai ter quanto? Eu vou ter 2 vezes 4 dá vezes 17. Vai dar 2 vezes 17 dá 34. Vai dar 68 centímetros quadrados. Certo? Mas você também tem essa outra aqui, ó. Essa outra faixa aqui, ó, que é de 32 por 2, ó. Tá? Então, vou fazer o quê? 2 multiplicado por 32 multiplicado por 2. Porque tem a borda da frente da caixa e tem a borda lá de trás. Tá? Então, essa área dessa borda vai ser igual 2 vezes 32 dá 64, né? 64 com 2 dá 128 centímetros quadrados. Beleza? Turminha, então, para calcular a área total da caixa, né? A área total, você vai somar o 1.428 somado com 128 somado com 68. Tá? Você vai fazer essa soma para obter a área total da caixa, né? Para saber quantos de papelão. Tá? Vamos fazer essa conta. 1.428 somado com 128 somado com 68. Vamos fazer essa continha aqui. 8 mais 8, 16. 16 mais 4, 24, né? Ficar 4, vão 2. Aqui você vai ter 12, né? Vai 1. Aqui eu vou ter 6. Aqui fica 1. Então, você vai precisar de 1.624 centímetros quadrados de papelão para você preencher ou fazer uma caixa de papelão dessa aí. Certinho? Então, aqui, o que dificultou um pouquinho mais a questão é você perceber que eu teria que calcular essas bordas aqui. Ó. Uma situação dessa pode passar despercebida. Certinho? Beleza, turma? Vamos agora para a nossa terceira questão aqui da nossa listinha. 3 cubos de chumbo com arestas 6 centímetros, 8 centímetros e 10 centímetros são fundidos, né? São derretidos e transformados numa só peça. Tá? Então ele quer saber o volume dessa peça. Ora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos calcular separadamente o volume de cada um dos cubos. Tá? E somar o resultado. Vou chamar aqui, por exemplo, de C1. O volume do cubo 1, VC1. Ora, a gente sabe que o volume do cubo é dado pela fórmula A elevado ao cubo, né? Aresta elevado à terceira potência. Beleza? Então vai ficar o quê? 6 elevado ao cubo
Então, você vai ter 216 centímetros cúbicos. Esse é o do cubo 1. Vamos calcular o volume do cubo 2. Vou chamar de VC2, que é também a aresta elevada ao cubo. Tá? Então, a aresta nesse caso aqui é 8. Então, vai ficar 8 elevado ao cubo. 8 vezes 8 dá 64, né? 64 vezes 8 dá 512 centímetros cúbicos. Beleza? Esse é o volume do cubo 2, que tem 8 de aresta. E o volume do cubo 3, que tem 10 centímetros de aresta, é o 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo é 1000, né, turminha? 1000 centímetros cúbicos. Ora, turma, se ele vai pegar esses volumes, né, vai derreter e formar um cubo só, o que você vai fazer? O volume desse novo cubo, que eu vou chamar de VC, vai ser igual ao volume do cubo 1, mais o volume do cubo 2, mais o volume do cubo 3. Ou seja, você vai somar todos esses volumes que você calculou separado. Bem simples, né? Então, o volume do cubo vai ser igual a 216 mais 512 mais 1000. Beleza? Então, você vai ter que o volume desse cubo vai ser igual a 1728 centímetros cúbicos. Certo? Porque os 3 cubos se transformaram num cubo só. Então, calculei o volume de cada um deles separadamente, né? E aí a gente somou, fez o somatório, aí encontrou esse volume da peça, da nova peça. Beleza, turminha? Muito bem. Vamos para a nossa quarta e última questão de hoje. Ele quer saber quantos metros cúbicos de concreto são necessários para construir uma laje de 20 centímetros de espessura em uma sala de 3 metros por 4 metros. Ora, galera, o comprimento e a largura da laje, né? Você sabe que é uma laje, né? Ele vai ter as dimensões do piso, né? Da sala, tá? Porque a parte de baixo tem que ser igual à parte de cima, para formar um paralelepípedo. Tá? Então, para que eu possa encontrar o volume de concreto que vai ser necessário para eu poder construir essa laje, basta você multiplicar as 3 dimensões. Você vai multiplicar o comprimento pela largura, pela altura ou espessura da peça. Só tem um detalhe, gente, bastante importante na questão. Veja que a espessura está em centímetros e as outras medidas estão em metros. Quando eu for inserir os valores na fórmula, eu não posso colocar 20 centímetros, eu tenho que colocar com a mesma medida. Tá? Então, 20 centímetros, turma, para transformar para metro, basta você dividir por 100. Ó. Você vai encontrar 0,2 metros. Certo? Então, esse 20 centímetros, você vai transformando em metro, é 0,2 metros. Tenham muita atenção com as unidades de medida. A operação com unidade só se elas estiverem na mesma unidade de medida. Eu não posso multiplicar um valor que está em metro com um que está em centímetro. Tá? Então, vamos lá. Então, o volume vai ser igual a 4 multiplicado por 3 multiplicado por 0,2. Então, você vai ter 12 multiplicado por 0,2. Tá? Multiplicando 12 por 0,2, você vai ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 2. 2 vezes 0, 0. Eu vou ter 2,4, não é isso? Vai ter um volume de 2,4 metros cúbicos de concreto para que eu possa aí, fazer essa laje. Beleza, turminha? Então, na aula de hoje, a gente resolveu problemas, né? Resolveu exercícios envolvendo prisma. Fizemos questões de prisma com base triangular, vimos questões de paralelepípedo, vimos questões de cubo, tá? Então, espero que tenha ajudado, espero que tenha me feito entender, tá?
tá? Então um abraço a todos, já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.